Olá, boa noite. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta, especializada no tratamento de pacientes de paralisia facial e eu, junto com a equipe fantástica, somos fisioterapeutas que querem transformar a vida de pessoas que passaram ou estão passando pela paralisia facial. E hoje é uma live muito especial, porque eu vou fazer essa live conversando com um paciente muito querido e que eu há alguns meses tive o prazer de conhecer pessoalmente e posso dizer que foi um dos momentos mais emocionantes desses meus anos de atendimento com paralisia facial. Foi olhar para ele, ver como ele estava, olhar e falar assim, caramba, realmente está muito bom, e ver como ele estava bem, conhecer a família. Então foi muito bom aquele dia. Eu vou chamar aqui o Irão. Vamos lá, vou te chamar, tá bom? Deixa eu achar aqui. Achei. Vamos ver. Agora, nesse momento de tensão, a gente espera um pouquinho. Vou chamar mais uma vez. Ah, já foi. Muito bom. Olá, Irão, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Acho que a câmera tá invertida. Toca aí nessas duas setinhas redondinhas Aí. embaixo. Ah, agora sim! Muito bom! Ai, que prazer ter você aqui! Que é isso. Não Prazer é todo meu. Muito obrigado, viu? Ó, não vai me fazer chorar de novo, tá bom? Não, não. Então, Fica ó, tranquilo. eu vou contar um segredo aqui entre nós, tá? Entre nós Tá. e entre Bruna também, entre Camila. Você acredita, Iron, que nós chamamos você por muito tempo com o nome errado? É Iron. Pois é, e a gente chamava de Iron. E eu falei, É, nossa, deve ser homenagem ao Iron Maiden ou qualquer coisa do tipo. tem problema não. Fica Não, tranquilo. claro que tem, tamanho do guarda. Não, mas agora a gente, ó, não erra. Muito obrigada de verdade por você estar aqui. A gente já conversou, né, sobre isso com as meninas também, sobre essa possibilidade. E quando surgiu essa ideia, a gente não teve dúvida de quem seria, a pessoa que a gente chamaria. Então, mais uma vez, muito obrigada. Antes Eu da tenho que gente. agradecer. Oi, perdão, pode falar, perdão. Eu que agradeço pelo carinho. Eu estou Não, aqui para contribuir com todos. ah, obrigado, Irão. Antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, só um pouquinho. Quando foi que você teve, o que aconteceu, o que que você fez antes? A minha paralisia teve início no final de 2020. Eu estava Uhum, descansando em um certo local e retornei para minha cidade, que eu sou de Uberlândia, Minas, e em um certo momento no almoço, comecei a almoçar e fui escovar os dentes e tudo começou. A uhum, boca ficou, começou a ficar torta, o olho começou a, a doer um pouco e, lógico, eu liguei para minha esposa, que é uma maravilha, é uma parceira na minha vida, e nós, direto, já fomos para o hospital. Chegando lá, o médico já, de pronto, já me pegou, já me colocou no consultório e de cara já me falou: você está com paralisia facial. Se eu observar a sua escada, o seu olho já não está fechando. E a tendência é ele realmente agravar nos próximos dias. E foi realmente o que aconteceu. E procurei já alguns profissionais, oftalmologista, neurologista e outros mais, né, clínicos também, para que me apoiasse nessa situação, porque eu estava totalmente perdido. Eu não sabia o que e procurei também fisioterapeutas aqui na cidade, não tem nenhum profissional. E o Sil tem, realmente, como todos os casos que acontecem aí, estavam passando orientação errada, uhum. infelizmente. E a
partir desse momento, né, que eu comecei a tomar as medicações, e a Camila, minha esposa, localizou você. E começou a nossa história. Uhum. E nesse momento que ela me apresentou a você, o que que você achou dessa história? Do que estava acontecendo, né? Do tipo de tratamento? Sim, nós aprofundamos muito, começamos a conhecer você, todo o trabalho que você oferece, né, e ofereceu para mim. E realmente, é, depois você me mostrou também a Bruna, me apresentou. Começamos a escalar a Uhum. escada, né? Uhum. Degrau por degrau. Eu não sabia quantos degraus eu ia subir, É. mas comecei. Acreditei, fui fiel em tudo que vocês me passaram. A sua orientação, a orientação da Bruna, todos os detalhes. Foi sempre correto com as orientações. Não faltei a nenhum momento as orientações. E o resultado veio. Sem Tá? dúvida. Você observa meu rosto, como era antes e como ele está hoje. É, E essa pessoa é, passou, tá? Ainda passei uma informação para a Bruna que passa desapercebido, né? Uma dor que eu estava sentindo aqui muito grande na cabeça, na lateral, sumiu, desapareceu. que Mais maravilha. uma história. Que maravilha. Me diz, Iron, como que você estava se sentindo antes de começar o tratamento aqui com a gente? Como que Olha, era, assim, para você? O que que tava de emoção mesmo? O que que você estava sentindo? olha, quando tudo começou, como todos já sentiram, é uma tristeza. A gente se sente, por que eu? Não tem sentido, né? Ainda mais na minha profissão, que eu sou na área de vendas, né, que eu sou corretor de seguros. O meu rosto é a minha porta de entrada. E estava totalmente diferente como era antes. Uhum. Então, assim, veio a tristeza. Realmente não é fácil lidar com essa situação. Mas tudo começou a mudar depois que eu conheci vocês. Eu lembro um pouco, eu lembro da nossa avaliação, né? E é muito interessante ouvir você falar que depois que você entrou para o nosso tratamento, você seguiu tudo. Mas eu lembro da avaliação que, claro, com razão, tinha uma análise, né? Então, das coisas que eu falava, você perguntou bastante sobre o que que eu estava falando, o que eu estava comentando e explicando, e você perguntou muito sobre como que era o processo e para entender tudo. Eu acho que aquele momento você estava fazendo parte da sua tomada de decisão, né? É, Entendo. se ia para isso ou não. Mas a partir do momento que você decidiu, você mergulhou de cabeça, né? E você. Tanto que outro dia a gente estava comentando, eu não sei se aconteceu uma coisa de um horário que não encaixou, alguma coisa assim, e aí a gente falou assim, nossa, o Iron, mas ele nunca falta, ele nunca faltou, né? Então, assim, porque você está aqui com a gente faz um tempo, porque o processo é mais longo realmente, mas o seu Sim, comprometimento com o tratamento é extremamente importante. E isso é uma das coisas que a gente sempre comenta quando a gente vai discutir o seu caso, a gente sempre comenta isso. O quanto sim. o comparecimento nas sessões, o seguir as orientações, e isso fez diferença também, né? Eu não Você tenho dúvida, não tenho dúvida. Quando eu comecei todo o tratamento, né, eu conversei com a Bruna, eu até conversei com vocês, eu vendei meus olhos, tampei e pulei. Estou entregue na mão de vocês. E eu acreditei desde o início. Isso é muito importante, Iron, porque a gente fala que sempre quando a gente tem um problema, a gente quer fazer de tudo. Sim, Mas muitas vezes o fazer de tudo não é a melhor coisa, porque você faz de tudo, mas não foca no certo, não foca no caminho correto. E aí você acaba se desviando e não se direciona mesmo para aquilo que vai dar resultado e acaba perdendo energia nisso, né? sim, sim.
A orientação de vocês me ajudou muito na minha vida, no trabalho, na minha família. Eu sempre estar alegre, feliz. Eu gosto de cantar, eu canto muito, né? Eu canto na igreja. Já cantei no coral, mas eu não estou mais participando, mas eu canto durante a missa. Ensino a minha filha, né? Que vai fazer 2 aninhos agora. Então, que é uma alegria também na minha vida. Então, a alegria faz parte da minha vida e isso fez com um reflexo muito grande no meu bem-estar, na melhoria do meu rosto. Foi a Isso é, ai, muito, muito bom ouvir isso. E me diz uma coisa, Sim. você consegue me dizer assim, quais foram, o que você sentiu que foram as principais mudanças no seu rosto desde que você começou o tratamento com a gente? Olha, um simples assovio, um simples assovio foi a grande mudança. Porque eu não tinha, eu perdi toda a forma de assoviar, de conversar, de mastigar, o gosto amargo na boca, o fechamento do olho, minha esposa lembrando aqui, o meu olho teve um trauma muito grande lá da paralisia. Ele quase, né? Quase fiquei cego. Eu tive uma úlcera de córnea no meu olho. Eu não conseguia fechar o olho, não conseguia deixar ele aberto, porque ardia muito, não conseguia dormir. Para alimentar estava difícil, muito difícil, mas com o tempo, né, com a dedicação, tudo mudou. Então eu consigo fechar o olho, durmo normalmente, com os exercícios que foram feitos, pelas explicações, pelas orientações da Bruna. Uhum. Gostou muito. Fez a E diferença. eu, e eu vejo que assim, né, essas explicações, elas você usava muito elas para realmente entender o que estava acontecendo com o seu rosto, né? Então, Isso que você acabou de fazer, cortando. Mas eu comecei a conhecer o meu rosto, as dificuldades que uma doença me trouxe, né? Eu uhum, comecei a conhecer o meu rosto, os detalhes. E a Bruna, nas sessões, pergunta, como você está, Iron? O que está acontecendo? Está melhorando? Está? Como que está a situação? A gente vai conhecendo o rosto para a gente entender a situação. Aí a gente fica mais tranquilo. A é, paz vem no nosso coração e faz com que a gente abaixe o nível. que ótimo. Isso faz a diferença. E, Muito. e A gente fica mais calmo. é, você sabia, Iron, que esse é um dos motivos que o teleatendimento, que é o que a gente faz, funciona mais do que o atendimento presencial. É claro que, se a gente comparar um atendimento presencial de quem é especialista com um teleatendimento de quem é especialista, não um teleatendimento de quem não conhece sobre paralisia a fundo. Mas esse fator que você falou, de você conseguir entender e conhecer muito bem o seu rosto, de você ser obrigado a entrar em contato com o seu rosto para entender, ele tá assim, eu tô sentindo essa cinesia entrar, eu não tô sentindo. Isso é um dos principais fatores para que o teleatendimento tenha mais resultado do que no presencial. E você falando isso, fica claro o quanto isso impactou no seu tratamento, né? Sim, é o dia a dia. Por isso que eu falo, todos que estão participando, são 21 pessoas, né? Manter a calma, a tranquilidade, tudo vai resolver, mas isso é muito importante, você ter a tranquilidade com o coração. Isso. Tá? Aí você vai diminuindo o seu estresse, a calma invade o seu coração, vai preenchendo, isso faz a diferença na nossa vida. Tá? Muito bom. E nesse período, a gente está falando de coisas boas aqui, mas nesse período, você enfrentou algum desafio, assim, que uma situação difícil? E se você conseguiu lidar com ela, o que você fez para lidar com essa situação, para superar esse desafio, assim? O desafio maior foi que no momento eu perguntei para mim, por que eu? Por que está acontecendo comigo? Não faço mal a ninguém, mas por quê? Tá? A gente chora, é muito triste. Mas quando você vê a situação e, poxa, eu tenho os caminhos que eu posso utilizar, profissionais que eu posso confiar, a minha vida tomou outro rumo.
Porque vocês, no tratamento, nos passa e nos faz também ficar mais tranquilos, explicando o passo a passo. Isso foi o que eu vi, senti, absorvi totalmente para a minha vida. Uhum. E fez a diferença. Então, tive dificuldades lá no início, tive, mas graças a vocês, com as orientações, eu mudei. Tanto o interior, né, e na minha vida, e tudo que começou lá no início, no final de 2020. Realmente é triste, é lamentável, mas estou passando por isso. Eu nunca tive vergonha da situação que estava ao meu rosto, nunca escondi. Eu, às vezes as pessoas, de repente, no restaurante, se observar, eu não me incomodava, nunca fiquei triste na presença das pessoas. Sempre estive do lado de pessoas alegres, felizes, sempre estive, não estive nunca perto de pessoas tristes, negativas, por que aconteceu isso com você? Não, nunca tive, nunca passei também, evitei pessoas dessa forma. E, logicamente, a gente sabe que existe, né? Mas sempre procurei estar próximo de pessoas alegres, positivas, para que pudessem me ajudar. Nossa, Irão, você falou uma coisa assim que até me fez pensar aqui pelo seguinte: isso serve para paralisia facial ou para qualquer outra situação na vida. Muitas vezes a gente a gente acha que nós somos obrigados a conviver e aceitar qualquer pessoa que está do nosso lado, seja ela uma boa pessoa para a gente ou não. Isso, claro, na paralisia facial ou na vida mesmo. Isso, Só que na verdade não. Você pode escolher. Não, aquela pessoa não me faz bem, aquela pessoa tem comentários ruins com relação a mim, ao meu rosto. E a gente pode escolher não estar perto dela, né? Então você passou por isso também. passei, como falei para você, eu sou corretor de seguros. Eu tive clientes que eu deixei para lá porque realmente são pessoas muito negativas. Tive a perda financeira, mas já cobri, já passou, a água que já passou debaixo da ponte. Minha vida mudou totalmente. Totalmente, viu? Quem está assistindo, acredito que eu estou falando para vocês. A vida de vocês é muito mais alegre, muito mais feliz. Não conviver com pessoas negativas. Porque na situação da paralisia, se você ficar negativo, fica mais pesado ainda a, a sua vida. Isso vai refletir na paralisia, na sua recuperação. Tá? Sem dúvida. Eu não assisto filmes de terror, de ação muito pesados, porque isso não vai me trazer tensão. Jogo do truque, que eu gostava tanto, larguei de jogar. Por quê? É tensão. Então parei. Então é mudança na vida. Isso vai Uhum. agregar na nossa saúde. Sim, sim. E além dos resultados assim do seu rosto mesmo, né, que você trouxe, teve algum resultado adicional assim que veio no pacote que você não estava esperando? Algum benefício, algum resultado? Olha, os resultados que eu tive, além da paralisia que está voltando, né, o meu rosto está voltando ao normal, foi realmente a mudança de vida. Tá? Ela impactou diretamente em tudo que eu estou fazendo, as orientações, a, a seleção de amizades na minha vida. Isso fez assim a diferença, viu? Que bom, que bom. Isso é o que a gente quer, né, Iron? A gente aqui na equipe fantástica, a gente tem o objetivo de transformar a vida de pessoas com paralisia facial. Não transformar só o rosto, transformar a vida. Sim, Porque é muito mais do que o rosto. É claro que o rosto impacta não só no movimento, mas em quem você é, como você se apresenta, como você se representa. E o sim, que a gente quer é isso, porque olhar para você hoje, olhar você falando, olhar, escutar o seu tom de voz, escutar as suas palavras, está muito claro que você está uma pessoa diferente do que você era quando você chegou aqui pra gente, né? eu estou em espetáculo, graças a Deus. Ixi,
Tá sim, tá sim. Agora me diz uma coisa. Você tá aqui com a gente você veio em Eu comecei no início de 2021. 2021, março, acho que março ou fevereiro de 2021, né? Então estamos fazendo aí 3 anos aí de tratamento, certo? Eu tenho certeza Vai que fazer nem 4 todos, agora. vai fazer 4, né? Daqui a pouco. É. Eu tenho certeza que nem todos os momentos foram fáceis para você dentro Não, do tratamento. O que que te não foi. motivou a persistir no tratamento? As- Primeiro, acreditando nos profissionais, que são vocês, acreditando na recuperação. Então, desde o início, como eu falei para você, foi a escadinha, tampei os olhos, pulei, acreditei e deu o resultado. Então, a mudança de vida foi muito grande, tanto na fisionomia, no rosto, como também na minha vida pessoal. Conhecer meu rosto, o meu corpo. Então, realmente foi uma mudança muito grande. Ótimo. E assim, se você for para quem está aqui ou para quem for ver depois essa live e está considerando começar o tratamento com a gente, quais são as suas dicas principais assim para quem está pensando em começar? Você que vai começar agora, ou começou com a paralisia hoje, uma semana, um mês, tem um ano, acredite. Acredite nos profissionais. Acredite, porque realmente o resultado vem. Tá? Pode pular de olho fechado e acreditar que o resultado, o acompanhamento que as meninas têm, no caso que é a Bruna, é espetacular. E outra coisa também, minha esposa está falando aqui, gente, tem que ter a disciplina. Tá? Eu tenho a disciplina todos os dias, de 2 em 2 horas, eu faço os exercícios, a bolsa quente, eu não falto por nada. É por isso que vocês estão vendo o meu rosto. Como era antes, era todo tortinho. E hoje, como está. É uma Nossa, maravilha. realmente assim, ver o seu rosto hoje, né? Assim como quando eu te encontrei, É, e eu falei isso para você, quando eu te vi, assim, que a gente estava naquele complexo de salas comerciais, assim, e eu te vi, eu fiquei olhando e falei assim, qual é o lado, qual é o lado, qual é o lado da paralisia, que eu não lembro mais, qual é o lado. E eu demorei, você veio falar comigo, né? E a gente demorou um tempo até eu perceber claramente que eu falava assim, não, será que é? Ou será que é uma assimetria normal? Porque como eu não sou eu que te atendo, né? Então, às vezes a gente esquece o lado. Mas eu falei assim, quando eu olhei, eu falei, gente, eu falei para a Bruna depois, falei, Bruna do céu, o resultado dele tá surreal, surreal, porque tá assim, incrível. E assim, para quem, né, depois não tá aqui, tá vendo aqui a gente, é, o seu rosto tinha bastante sincronia, sim, tinha simetria, não era um rosto que não tinha, né, para falar, ah, mas não tinha nada. Não, gente, sim. é surreal, surreal mesmo. Muito bem. E agora vamos falar da sua qualidade de vida. Você falou que sua vida mudou, certo? Mas assim, Mudou. eu entendi que não só mudou a sua forma de pensar, mas as coisas que você faz no seu dia a dia. O que que você acha que mudou na sua qualidade de vida, assim? Então, eu mudou até na minha alimentação. Tá? Antes eu consumia, no caso, lá no início, na orientação, açúcar, né? Eu consumia muito, diminuí muito mesmo, bastante. Isso contribuiu muito na minha saúde. Atividade física, o meu dia a dia, ser uma pessoa mais calma. E principalmente algo que muitas pessoas não fazem, é o não. Eu não Hum. falava não para ninguém. Isso me deixava lá, na, lá no alto, no estresse. Aham. Comecei a falar com as pessoas. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Isso acalmou o meu ânimo, né? O meu ser, e me deixou mais calmo. Então, minha vida mudou muito. Esse falar não, né? É um não que eu tenho certeza que é assim. É um não com cuidado, um não com respeito, mas é um não de escolhas para
aquilo que te traz benefício e não para o que traz benefício só para o outro, né? Que me consumia totalmente, quase 100%. E a minha vida mudou. Ah, Nossa, muito feliz. eu também. E agora me diz uma coisa, e para as pessoas que conselho você dá para as pessoas que estão hesitando, assim, não tem certeza se vale a pena fazer o nosso tratamento ou não? Então, todos aqueles que estão participando ou sabem, têm notícia de alguém que começou, até está com a paralisia, convida, o resultado vem, são profissionais de alta qualidade, todos, sem exceção, que eu as conheço, eu vejo aqui. Acreditem, gente, vai melhorar a sua vida. Ah, lógico, as pessoas têm que ter um comprometimento consigo mesmo para que faça os exercícios todos os dias, comece a conhecer o seu rosto, o seu organismo. Isso faz a diferença, muito. Mas acreditem, a sua vida vai mudar. É, a forma, de certa forma, né, quando a gente tem a paralisia, a gente põe a nossa vida muito em análise, né? Sim, Então, desde a pergunta que você fez, o porquê eu, nesse momento você vai fazer uma análise da sua vida, né? sim, E é importante que em nenhum momento alguém é merecedor disso, né? não, Mas você tem a oportunidade de merecer muito mais o que vem depois da paralisia, né? sim, De você viver plenamente, de você. Às vezes a gente fala, parece que é besteira, né? Não, não é besteira isso. Porque quem tem sabe o quanto isso impacta dentro, não só no rosto, impacta lá dentro. Então, você buscar um conhecimento, uma força, um autoconhecimento do quanto você merece o que vem pela frente, porque vem coisa boa. Depende de você estar aberta a isso, mas vem coisa boa, né? sim, sim, sim. Você está perto de pessoas que querem o bem para você, da forma que vocês, no caso a Bruno, você e as demais, nos passam carinho, isso nos traz um acolhimento muito grande, a paz interior, porque é um momento triste da vida da gente, todos que passam por isso. Lógico, tem outras doenças, tem, mas essa em especial, a gente fica muito para baixo. Fica mesmo, é triste, mas tudo passa, como eu falei para vocês. Acreditem, gente. Tenham fé e isso vai passar na vida. Procure orientação, procure pessoas, no caso, que querem o bem para você. Sim, e aqui eu queria fazer um agradecimento à sua esposa Camila, Sim. que sempre te apoiou em todos os Desde o momentos início. Desde o início. e foi buscar também. E quando, né, eu e a Bruna conhecemos vocês, o carinho de vocês um com o outro era muito bonito de ver. E ver o companheirismo e ver a parceria. Então, Camila, muito obrigada por isso, porque isso é importante. É claro que é possível passar por tudo isso sem o apoio da família, porque infelizmente muitas pessoas passam sem o apoio da família, mas quando tem o apoio da família é muito mais fácil. Nunca no sentido de cobrança, mas no sentido de apoio, né? Não estou aqui para você. Então, Camila, muito obrigada. Está agradecendo aqui. Muito bem, Iron. Olha, eu só tenho a agradecer. Realmente você é um conjunto de muitas coisas. Você é um conjunto de uma pessoa que toma toma uma decisão buscando informação e a partir do momento vai e acredita na decisão, porque você vai buscar o que a gente te propôs, né? E Sim, isso é uma característica muito especial que nem todo mundo tem, mas que facilita muito o processo. É aquele focar naquela única coisa importante ali. Você é um cara muito, putz, com valores muito significativos.
e que a gente vê isso em todas as suas conversas, em todas as suas ações, Obrigado. e realmente ver o quanto você transformou a leveza que está em você, no seu rosto não só do lado esquerdo, mas do lado direito também, Amém. né? Então, isso mostra que dentro de tudo que está difícil, você buscou algo para fazer melhor, algo para Sim. ser melhor. Não interessa que não tá legal. Tá, não tá legal, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Não tem o que eu fazer lá para trás, eu só vou para frente. Então, o que pode ser melhor a partir disso? Então, e fora, claro, a sua disciplina e tudo mais, que isso não, a gente não pode nem dizer, porque é muito importante também. Então, nós temos a honra de ter você como um paciente fantástico, como um paciente aqui da nossa equipe, e pode ter certeza que você é um exemplo, não só como paciente, mas como pessoa também. Você é um exemplo para a gente como pessoa também. Muito obrigada. Eu agradeço a Bruna, agradeço a você, amo vocês de coração e tenho maior gratidão. Tá? Agradeço a minha esposa que está aqui, minha filha também, que sempre esteve do meu lado. E a vocês, peço, acreditem no trabalho, acreditem nessas profissionais. Realmente elas estão aí para nos ajudar. E é de coração. Muito, Muito obrigado. muito obrigada. Obrigado mesmo. Eu agradeço de verdade. Aqui quer mandar beijo. Ai, quem Manda tá beijo, aí? Ai, manda coisa beijo. linda! Ai, Aí. escadinha! Que linda que ela tá! Obrigado. Irão, então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu realmente me senti honrada de ter você aqui e eu tenho certeza que a sua forma de falar e pensar ajudou muitas pessoas que assistiram e que vão assistir também. Eu quero que todos tenham desejo a todos melhor, que participem realmente, se comprometam. Eu quero que todos estejam da forma que eu estou, me recuperando quase que total e com saúde. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigada, Irão. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.